Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Olá, obrigado. Uma polémica na arte. Há um artista alemão que quer expor a morte dentro de um museu. Começo por lhe perguntar, a morte ainda é um tabu na nossa sociedade? A morte é um tabu, a morte foi sempre um tabu. Nós estamos no século XXI, cujo grande tabu a refletir vai ser exatamente a morte. Aproveitemos este tempo o melhor possível, como aliás estamos a fazer agora. É evidente que a questão que me abordou é uma questão ética, como ciência dos valores, obviamente variável no espaço e no tempo. Todos se recordam, naturalmente, que os primeiros filmes sobre a vida de Cristo, em quem estava Cristo, não tinha cara. Cristo aparecia sempre numa certa angulação, ou visto de trás, ou com uma cara perfeitamente imperceptível. Hoje não. Hoje os filmes usam e abusam da expressão de Cristo, do sofrimento, da sua morte. Portanto, só para observarmos a variabilidade que têm estas noções. A morte, digamos, talvez, além de muitas outras exposições do género que já têm sido apresentadas, não só na Áustria como na Alemanha, como itinerantes, em grandes capitais e grandes cidades do mundo. Para, além disso, nós verificamos a exibição pública da morte. Quem é que não se recorda em toda a imagem televisiva do enforcamento de Saddam Hussein? Ora bom, eticamente podemos pôr graves reservas. E os casos de fuzilamento também e de outras maneiras de executar a morte não serão também um fenómeno da morte? Obviamente que sim. Esta pretensão não vai muito para além destes aspectos que acabei de dizer. Hoje chocam-nos um pouco andar a mexer nos mortos e, portanto, até se propõe na agonia o indivíduo antes de morrer estar, digamos, a fazer uma exposição itinerante, obviamente virtual, porque as cenas deverão ser filmadas e apresentadas num museu com todos os seus instrutores, etc. Quer dizer, aquelas coisas negativas que são positivas para muita gente. Claro que temos que abrir aqui um parênteses para dizer a arte foi desde sempre uma expressão das atitudes e comportamentos do sofrimento da morte. E, portanto, quer dizer, inclusive todas as perspectivas bíblicas estão muitas delas relatadas em telas nos grandes museus e às vezes vendidas em postais e outras situações do género. Não sei se daqui por 100 anos, ou 200 ou 300, não se achará muito banal o problema já daquilo que este pretende. Eticamente é complicado, é claro, para ele é uma questão ética, porque na ética dele acha que é extremamente valorável uma situação destas, dar a conhecer às pessoas a maneira como se morre, até, vá lá, pretensamente ele pode basear-se num processo pedagógico para evitar situações tão chocantes como seja, por exemplo, uma pessoa morrer ao abandono, morrer desamparada com o sofrimento próprio da solidão. Não sei qual é a perspectiva dele, mas, digamos, pelo menos nós compreendemos que o artista quer ser criativo e ser criativo, obviamente, é fazer uma coisa diferente. Como ele pensa o que é morte, não sei, mas é capaz de ter um certo protagonismo, porque se a exposição que ele fizer for de graça, da entrada livre, e eu faço uma interpretação, se na realidade tiver que cobrar alguns euros, que não tão poucos, consoante se pode imaginar, eu já teria que fazer uma interpretação diferente a tudo isto. De qualquer das maneiras, é o fenómeno da morte que foi tabu, que continua a ser tabu, que nós não queremos, porque a morte em si mesma é o fim, é o términos, é o parar. Portanto, quer dizer, nós, humanidade, inventamos, numa perspectiva mágica ou religiosa, que a vida não acaba com a morte, mas que damos o salto e vamos por uma vida ainda melhor, em concepções tão díspares
que cada um tenha a possibilidade de selecionar aquelas que mais lhe agradem de acordo com a própria personalidade. Portanto, quer dizer, é dito assim de uma maneira extraordinariamente chocante, o mexer na morte não está muito de acordo com os sentimentos da maior parte das pessoas. Veja-se, por exemplo, agora esta perspectiva de andar a pretender desenterrar cadáveres de militares falecidos da Guiné para os tentar identificar depois de um enterramento de 34 anos, e eu acho, digamos, que é um pouco surrealista estar a admitir a hipótese. Por outro lado, o que interessa é a memória das pessoas. É a memória que nós criamos relativamente aos nossos familiares, aos nossos amigos, pois, efetivamente, parece-me que essa história de andar a tentar desenterrar, e a televisão já mostrou umas imagens chocantes, repugnantes, como seja estar a tentar retirar pessoas humanas ou restos de pessoas humanas como se fossem lixo, como se estivesse a retirar qualquer coisa que se andava à procura de identificar. A mim, reprovo totalmente, acho que todo esse sistema, que tem uma aprovação oficial pelos vistos, e eu acho que é negativo, devemos cultivar a memória dessas pessoas de uma maneira simples, como fosse de acordo com as câmaras municipais, num sítio mais nobre da vila ou da cidade, umas placas de mármore com o nome, a pátria orgulha-se, qualquer coisa desse género, como existe em toda a parte do mundo. Quer dizer, acho que isto que é fantasioso, talvez as pessoas que andam a incitar este aspecto requeiram mais protagonismo para que falem delas do que propriamente, porque interessa é falar, se não for pela positiva, pelo menos pela negativa. Isso, as pessoas que andam à procura de protagonismo jogam sempre nestes aspectos. Vale qualquer coisa, porque também do ponto de vista ético são pessoas muito, frágeis em relação a esses princípios. É preciso ver o que é que a população quer. O que é que há de benefício por estar a desenterrar esses cadáveres que nós nem sabemos, porque, por vezes, a violência era tão grande que eles ficavam destruídos e irreconhecíveis. Sabíamos que faltou o Sr. Fulano, etc., etc., e, portanto, eram aquelas pessoas. Agora, estar a dizer este bocado ou aquele bocado, até porque isso contraria, digamos, tudo o que é cientificamente correto em termos biológicos. Há 34 anos, pretender encontrar o cadáver de um não me parece que seja fácil. Aos 34 anos restará pó de pó e se calhar nem pó identificável. Portanto, quer dizer, é uma missão que me parece impossível, embora a palavra impossível não seja muito do meu agrado, porque não faz parte do meu léxico. Eu habituei-me a que tudo é possível, até estar a refletir sobre uma questão deste género, de andar a desenterrar cadáveres na Guiné. Há mais-valias para as famílias neste desenterramento? As mais-valias vêm muito da aprendizagem. Se nós tentarmos explicar às famílias que aquele seu ente querido, o seu filho, o seu marido, que existiu, que morreu em defesa da pátria e que o que interessa é manter-lhe o nome porque dali já não está nada, ao fim de 34 anos, que se deve memorizar, registar definitivamente, até, digamos, tentar sublimar o problema do enterro que não chegou a ser feito por uma manifestação religiosa, que pode ser uma missa, não daquelas missas coletivas, em que aparecem dezenas de pessoas, missa por alma de fulano, beltrano e ciclano, a gente até se perde no meio daquilo. Mas individualizar, vai ser rezada uma missa pelo cabo, não sei quantos, que morreu na Guiné em tantos de tal. Isso, digamos, era personalizar, era ajudar ao luto da família, que se ainda, ao fim de 34 anos, ainda existe um luto, isso já tem que ser patológico, porque em regra 1 ano, 2 anos é o limite para que o luto se faça, como aliás todos nós temos que fazer um luto quando nos morre um próximo, quando nos morre um familiar, uma pessoa que nos é querida. Voltando à questão do artista, existe ou não dignidade na morte? E estou a falar aqui na morte em todas as formas de se morrer. Há dignidade, não há dignidade? Uma pessoa que quando morre está em sofrimento? Eu acho que a dignidade na morte é mais ou menos paralela à dignidade da vida. Há muitas pessoas que não têm dignidade na morte, no conceito que cada um faz da morte. Eu não sei que dignidade é que houve na morte naquela manifestação do enforcamento do Saddam Hussein, não sei.
Se calhar muita gente bateu palmas, achou que aquilo era super digno como resultado de todo um processo. Não acho, no meu entendimento, porque eu também tenho a minha ética, cada um de nós tem a sua ética, a defesa dos seus valores, das coisas em que acredita, aquilo que entende que deveria ser assim. Ora, portanto, para mim, não me parece que seja efetivamente muito ético como ver criancinhas a morrer, também em alguns países da África à fome, etc., e cheias de vermes, etc. Não me parece que isso seja, que haja muita dignidade na morte. E dignidade na vida também é extraordinariamente dispar, também relativo e dispar em relação aos termos da apreciação, até porque às vezes insiste-se muito na dignidade da vida, na dignidade da morte, há aquelas pessoas mesmo que nós não lhe demos o mínimo de oportunidade de ter dignidade da vida. Portanto, há aqui, digamos, uma falta de concordância. Se tratamos mal as pessoas durante a vida, porque é que as havemos de tratar bem durante a morte? Talvez mais coerência tenha tido aquele condenado à morte que lhe pediram se ele dava os olhos para fazer um... E ele disse, e eu? Então, a humanidade tratou-me sempre pessimamente e agora, depois de morrer, eu tenho alguma dívida para com a humanidade. Não, senhor, não autorizo. Aqui, digamos, houve uma certa coerência da rejeição deste indivíduo que se sentiu, obviamente, rejeitado enquanto estava vivo, com comportamentos tendentes a ter sido condenado à morte. Não acha que as sociedades contemporâneas atiram a morte muito para fora da porta? O que eu quero dizer com isto é que até ao século XIX e até às entradas do século XX, as pessoas era normal morrerem no seu quarto, morrerem na sua casa, e agora não, agora o normal é morrerem dentro de um hospital. Ninguém quer que um familiar, se calhar, morra em casa. Isso reconhece muitas causas. Primeiro, pegando na sua frase de morrer em casa, muitas pessoas nem têm casa. Portanto, não podem morrer da abstração. Primeiro ponto. Parece-me que o normal, e agora está-se a atender outra vez, estou a falar entre nós, está-se a falar outra vez que as pessoas devem nascer em casa. Ora bom, se na realidade há essa tendência comportamental das pessoas nascerem em casa, parece-me que deveriam continuar a viver em casa e deveriam morrer em casa. Quer dizer, seria o percurso existencial, porque a morte não tem nada de artificial. A morte, digamos, é a última página da vida. E, portanto, parece-me que se agora a tendência, repito, é nascer em casa, não ir nascer a uma maternidade que tenha, na realidade, condições para a mulher vulgar ter os filhos em casa, parece-me que morrer em casa. Morrer num hospital, não me parece que os hospitais sejam feitos para morrer. Nas unidades de cuidados intensivos, também não. Mortuários, pôr as pessoas que são para morrer ali à espera, para que no dia seguinte de manhã vá ver quantos é que já morreram. Com a minha ética não vai muito. Eu acho que as pessoas devem morrer em casa, porque, em regra, partindo do princípio que o morto em casa é, presumivelmente, estatisticamente, um velho, o velho não deve ser marginalizado da família. A família tem que ser uma escada em que haja pessoas a nascer, crianças, adultos, velhos e pessoas a morrer. Portanto, do conjunto da experiência da sabedoria transmitida por acumulação de uns para com os outros, é que na realidade nós aprendemos a compreender-nos melhor uns aos outros, a saber o que é o sofrimento, porque o sofrimento é estimulante, altamente estimulante. A pessoa que tem tudo, se calhar está com o pé para o suicídio. A razão pela qual os nórdicos têm uma taxa de suicídio muito maior do que aquelas pessoas que têm que combater por todos os lados à procura de um mínimo. Em regra, aquele vagabundo que anda nos caixotes de lixo a tirar comida já meia degradada e outra coisa qualquer, ele não se suicida. Porque para ele a realização total é encontrar os despojos que outros deitaram ao lixo. Portanto, o que tem que haver é uma motivação, uma esperança de vida, e a esperança de vida do vagabundo que vai tirar um bocado de carne já meia podre é que vai ter já qualquer oportunidade para comer. Portanto, é tudo relativo. Nós somos um copo. Uns são um copo muito pequenino, tipo cálice, deita-se-lhe água e não pode deitar mais que está cheio. Pode às vezes ser um copo muito grande de cerveja, tem que ter muito mais água, mas o que interessa é que cada um de nós possa estar com o conteúdo de modo a transbordar para nos aproximar daquilo que é a felicidade em termos de objetivos imediatos para esta ou para aquela circunstância. As pessoas morrem no hospital porque as famílias têm medo, têm o quê?
Voltamos ao tabu da morte novamente? Não, porque a vida está organizada dessa maneira. Não é o problema só de morrer no hospital. Há culturas que ainda não está muito divulgada, mas há países, até da União Europeia, onde os pais são metidos em asilos. São metidos em asilos. Porque realmente, não havendo esta estrutura em escada da família que eu apresentei, não há dúvida nenhuma que ir passear ao domingo com um velho é um incómodo, porque se calhar não se podem fazer tantos quilómetros porque o velho tem que parar para fazer xixi ou fazer outras necessidades, porque o velho é capaz de enjoar ou de não estar bem disposto, e duas pessoas novas movimentam-se muito melhor, porque se for para ir para a praia com o velho se apanha sol a mais, é capaz até de morrer, e portanto as pessoas... Tudo tem... Ora bom, porque a família está desestruturada em face daquilo que é muito normal hoje, que é o individualismo e o egoísmo. Exato. Hoje nós vivemos para nós, e cada vez mais, porque nós quase sozinhos fazemos tudo. Metemos-nos num quarto escuro, com a televisão, com vários canais, com a internet, com vários computadores, com rádio, temos tudo sozinhos, resolvemos todos os problemas. Até sexo, nós fazemos cibersexo, não precisamos de mais ninguém. Estamos satisfeitíssimos. Ora bom, isso é individualismo, isso é mau. É mau porque o homem é, como animal, necessariamente um animal social. Nós temos que olhar para os outros, ver os outros, que os outros nos vejam, que nos compreendam, que nós tenhamos possibilidades de comunicar e não comunicar só com o nosso próprio umbigo. Isso leva à destruturação até da própria pessoa que julga que individualmente está a raiar a felicidade. Não está. É um falso engano. Até porque a consciência de nós mesmos só faz sentido quando os outros têm consciência que nós existimos. Só exatamente o que eu acabei de dizer de uma maneira mais eloquente. É isso mesmo, quer dizer, nós não podemos existir sozinhos. E quando nós estamos a existir sozinhos, estamos no caminho da destruição. Porque o isolamento, a solidão, é o mal de todas as circunstâncias que nos levam a procurar a morte. Quer dizer, a ultrapassar aquilo que todos temos quando nascemos, que é o instinto de conservação da vida. Nós começamos logo a berrar que queremos mamar. Pois alguns querem mamar pela vida inteira, mas isso já é outro problema. Mas a criancinha, quando nasce, logo começa a movimentar-se à procura de qualquer coisa que lhe falta. É o chamado instinto de conservação da vida. Vamos para o nosso segundo tema. Mais de 40% dos portugueses indicam sintomas significativos de doenças respiratórias. Isto é um estudo e, aliás, foi um rastreio feito pelo Observatório Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias. Falta qualidade no ar de Portugal? Falta qualidade no ar, falta de qualidade na água, falta de qualidade, eu acho que em tudo. Porque, utopicamente falando, mas talvez não seja necessário que o ar seja maravilhoso. É evidente que em termos globais, se calhar, na Serra da Estrela o ar é capaz de ser melhor do que aqui no Porto, na Baixa, parece-me. Agora, o que efetivamente é necessário também na evolução humana é uma adaptação, uma capacidade de adaptação. Provavelmente os nossos pulmões hoje não são iguais aos pulmões de há 1000 anos, ou de há 2000 anos. Pelo menos os pulmões não tinham que reagir, nem outra parte do corpo, aos gases da explosão dos automóveis. De maneira nenhuma. Não tínhamos. Nem tínhamos que reagir também ao ar-condicionado. Também não tínhamos. Não tínhamos que meter à falta de renovação do ar, que é extremamente fundamental, porque tudo se passa numa proporção adequada de oxigênio. Portanto, quer dizer, estamos como estamos, nós temos que sobreviver, porque a capacidade biopsicológica é que leva à manutenção de uma espécie. Nós, durante muitos anos, não tínhamos fígado. Não tínhamos. Sim, o fígado é um órgão perfeitamente irracional, mas precisamos todos do fígado. Até já, há milénios que dizia, tem maus fígados. Quando tinha maus fígados, tem mau comportamento, mau relacionamento. Ora, mas porquê? Porque, em determinada altura, a natureza entendeu que havia coisas que tinham que passar pelo corpo e que eram maléfilas. E então inventou um órgão que tem uma estrutura anárquica, que é uns cordões de células chamadas hepatócitos, que são diferentes de toda a outra estrutura, que são uma espécie de fábrica de desintoxicar e que está metida no meio do tubo digestivo, que não tem lógica. A lógica era meter pela boca e sair as coisas pelo ânus e acabou. Não, ali no meio aparece uma grande fábrica. É um mecanismo de adaptação.
de adaptação, tanto que hoje quem não tiver o fígado em condições até já pode fazer transplantes hepáticos. Porquê? Porque esse órgão passou a ser fundamental e indispensável, mais do que isso. Portanto, quer dizer, o ar, nós temos que realmente saber que o ar deveria ter umas determinadas condições, que não tem. Depois, é evidente que, com o correr do tempo, há determinadas alterações genéticas que vão sofrendo mutações. Portanto, quer dizer, fala-se muito na tuberculose hoje, devia-se falar desde sempre. Porque em 1960, quando eu comecei a fazer autópsias, havia a ideia de que não havia tuberculose. Eu ria-me como quem diz, entristecia-me, porque ao abrir muitas pessoas que não tinham nada a ver com a tuberculose, tinham lesões de tuberculose. No entanto, o consenso da ocasião é que já não havia tuberculose. Houve sempre tuberculose. Sempre em Portugal. E continua a haver isso. E continua a haver mais. Porque as condições hoje também são mais propensas por dificuldades. Porque se eu estiver num café a beber por uma chávena de um tuberculoso, se tiver boas resistências, não me vai acontecer absolutamente nada. Mas se eu estando doente, sendo mal dormido, sendo mal comido, sendo muito estressado, se o meu mecanismo de defesa não é suficiente para eliminar aqueles microbacterium tuberculosis, pois evidentemente que eu vou contrair a doença. Se eu estiver, digamos, se for um bom atleta, se dormir bem, levar uma vida higiênica, provavelmente posso beber pela chávena do tuberculoso e não vou contrair a tuberculose. Hoje, dadas as dificuldades, dadas as carências, as desorientações de todo género, quer psicológicas, quer biológicas, está a aumentar. Não é só a tuberculose que está a aumentar, a sífilis também está a aumentar e estão a aumentar, de modo geral, as doenças infecciosas, sobretudo pela diminuição da capacidade de resistências do indivíduo. É claro que a tuberculose em Portugal, digamos, é histórica até nas obras literárias, a tuberculose matava, etc. Muito, e culturalmente mostrou um determinado padrão estético, as pessoas tuberculosas tinham umas olheiras muito grandes, etc., de forma que levava a uma certa elevação, por exemplo, dos homens que tinham umas olheiras muito negras, já tuberculosos. Havia outros que não eram, então, numa rolha de garrafa, queimavam-na e simulavam que tinham essas olheiras. Portanto, que até do ponto de vista cultural, a tuberculose foi sempre importante, foi uma referência em termos de comportamento, em termos estéticos das pessoas. Como é que se pode fazer, se é que se pode fazer alguma prevenção junto dos mais novos para que não sofram tanto de doenças respiratórias, nomeadamente alergias, rinites, sinusites? A prevenção é sempre a educação. A prevenção é sempre a educação, não há outra. Não há outra. Através das idades convenientes. Ou seja, quanto mais pequenino, melhor. Nas escolas, nas idades pré-escolares, chamar a atenção para a defesa, chamar a atenção que não devem estar em sítios onde se fuma. Hoje, passados tantos anos, a problemática pelo menos veio legalmente estabelecida de que, na realidade, o fumar é um fator de perturbação das vias respiratórias, a qualquer nível, que começa pelo nariz, começa pela boca. Portanto, as rinites podem ser alérgicas. O facto de ser alérgico a esta substância ou não também tem alguma explicação genética e, na realidade, é uma maneira de reagir, às vezes até por excesso. Porque a rinite alérgica, se a pessoa tem uma capacidade imunitária tão boa, reage. Outro que não tenha uma capacidade imunitária tão boa, nem reage. É o problema das picadas das abelhas ou dos mosquitos, etc. Quem tiver uma boa capacidade imunitária fica cheio de ampolas, nem pode dormir. O que não tiver uma capacidade imunitária tão bom é picado e nem dá por ela e dorme na mesma. Portanto, depende muito tudo do equilíbrio. Estamos a falar em equilíbrio biopsicológico, digamos, das pessoas como deveriam ser. Isso é que nós devíamos dizer nas escolas, num programa escolar, se quer ser melhor, ter uma vida melhor, deve fazer isto, aquilo, e não deve fazer aquilo, aquilo. E se tiver a primeira rinite alérgica ou a primeira crise de asma, etc., deve procurar logo o seu médico de família para que ele lhe arranje o esquema melhor para que essa situação venha a diminuir.
Vamos para o nosso terceiro tema. Vamos falar do feriado de 25 de Abril e dos números da Brigada de Trânsito. São números assustadores, 3 mortos, 68 detidos por falta de carta de condução e até por álcool, 1.215 contraordenações, 617 condutores em excesso de velocidade, entre outros números. Isto num total de 4.171 condutores fiscalizados. São números que só para um dia assustam. Ora bom, eu tiraria já 2 conclusões. A primeira é que tudo aquilo que se tem feito tendente a evitar as situações que acabou de dizer tem sido infrutíferas. Quer dizer, uma pedagogia errada. A pedagogia só tem interesse quando há objetivos e quando há resultados. Portanto, os resultados, quanto mais nós falamos nisto, cada vez que estamos na mesma. Por outro lado, o aumento aos fins de semana e aos feriados é óbvio, porque nos feriados, ao horário equivalente aos feriados, as pessoas estão a trabalhar. Ninguém está a ter desastres de automóvel a esta hora, porque as pessoas estão a trabalhar ou vão ainda nem sequer foram almoçar. Portanto, isso explica estatisticamente. Por outro lado, ainda há que notar que muitas das pessoas que aos fins de semana prolongados, estamos a falar em feriados, não têm grande experiência de condução. Se calhar retiraram o carro nesse dia e nessa hora. Portanto, é mais um fator de agravação. Depois, por outro lado, o indivíduo é capaz de não ir sozinho. Vai com os familiares ou vai com os amigos, à psicologia do grupo, uma boa disposição, etc., que levam à desatenção do condutor. E à falta de respeito. Isto já para não falar no álcool, porque efetivamente um número significativo de condutores foram apanhados com uma quantidade de 1,2 gramas por litro, que é crime. Aqui já não estamos a falar em que é bom ou é mau. A lei diz que é crime. Portanto, há indivíduos que já estavam a cometer o crime de ter uma quantidade e que ainda foram cometer outros crimes. Ora bom, a pedagogia tem que ser feita. Tem que ser feita de maneira que ela possa ser transmitida, que as pessoas compreendam. Não basta um dia, não basta 2 dias. Se calhar nós teríamos que fazer 100 intervenções pedagógicas a nível das escolas, das juntas de freguesia, do povo anónimo, etc., para destas 100 intervenções, 10 terem algum resultado. E ter a humildade e a paciência, saber que a matemática que filtra todas estas questões e não parar enquanto, na realidade, não houver uma melhoria significativa. Que, em boa verdade, não basta vir para a comunicação social e dizer está muito melhor. Agora... Não, isso não é nada. Interessa os números objetivos, como acabou de dizer agora. É gravíssimo se houvesse uma pessoa que morria. Agora, na realidade, a pedagogia nesta área nasce logo errado ao princípio. Quando se consente que uma pessoa conduza com menos de 0,5 gramas por litro. Porque só 0,5 é que são proibidos, daí para cima. E se a pessoa com 0,4 está em condições para conduzir, com 0,3, com 0,2 ou com 0,1, já haverá algumas perturbações do comportamento que podem ter significado quando a estrada está molhada, quando o traçado está mal feito, quando há uns guichinhos atrás, até porque não somos todos iguais, não é? Isso estará contemplado? Não está. Aqui a solução talvez fosse muito simples e o país poupasse muito dinheiro e muitas vidas e muitas mortes se, na realidade, a quantidade legalmente consentida fosse 0,0. De forma que, quando esses cartazes perfeitamente enganosos diz se conduzir não beba, e eles não dizem se conduzir beba pouco, não dizem. Ninguém diz beba pouco. Ou se bebeu pouco, não pode conduzir. Não. Se conduzir, não beba. Ou se bebeu, não conduza. Portanto, isto é o radicalismo do 0,0. É o que está lá escrito. Senão vamos mudar os cartazes. Dizer, se for conduzir, não tenha 0,5 ou mais do que isso. Porque depois, perversamente, há estabelecimentos ditos de diversão onde há aparelhos que o indivíduo, quando vai a sair, sopra. Eu ainda não tenho 0,5, de forma que ainda posso beber mais um bocado. Ora bem, isto é perverso. É perverso porque leva à conclusão de que, na realidade, é legítimo um indivíduo estar com 0,49 gramas por litro, o que é mentira. O que é mentira. Portanto, a lei tem que realmente, o legislador tem que ter a coragem de, em benefício da população, destes números todos caóticos, verificar
a realidade do país. Razão pela qual agora até há um estudo propalado pela União Europeia, a comunicação social, alguma falou nisso. Ora bom, isso que o Instituto Nacional de Medicina Legal vai colaborar em 4 mil exames, etc., condutores. Ora bom, será que Portugal não sabe já a quantidade? Mal vai de nós se este estudo tem algum interesse. É porque já está feito. Nós não sabemos qual é o grau de álcool que os condutores têm, ou sabemos, por uma informação errada também, de que só contam os que têm mais de 0,5. E os que têm 0,4 não estão registados porque 0,4 é legítimo e ninguém anda à procura de situações legítimas. E 0,3 ou 0,2 ou 0,1 ninguém sabe, só sabemos é acima de 0,5. Portanto, se este estudo que eu desconheço, de nível europeu, hoje apregou-se muitos estudos de nível europeu, às vezes para reinventar coisas que já estão feitas. De resto, nós, compararmos aos europeus é complicado, porque na Alemanha há estradas, autoestradas, em que não há limite de velocidade. Ora bom, nós aqui numa autoestrada, a melhor possível, e temos bastantes, não podemos andar a mais de 120 km a hora. Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Quer dizer, quase como Ortega y Gasset, o homem e a circunstância seria a autoestrada. Ou vamos dizer que 120 é o máximo que se pode conduzir. Pois, é publicidade enganosa, então dos automóveis são 130, ou 140, ou 180, ou 200. Então, não pode dizer, está a querer vender-me um automóvel que dá 200 km. Onde é que eu vou andar com isso? Só se for na estratosfera, vai-me obrigar a ir para a Alemanha, vai-me obrigar a... Não, quer dizer, nós temos com humildade rever a situação e não tentar, que hoje parece que nós só existimos para ter vantagens políticas, diferentes políticos, votos, etc. Essa notícia está repleta de vacuidade, quer dizer, não tem sentido absolutamente. A Europa vai fazer. Não tem nada. Já sempre que há estas iniciativas da BT, ficamos sempre com dados. Ficamos sempre com dados e ficamos com dados errados. Por uma razão, porque eu posso perguntar à BT quantos casos é que houve de 0,4? Eles não têm. Quantos houve de 0,3? Porque eu não preciso, eu posso extrapolar de estudos que estão feitos há 30 anos lá fora e que mostram que as pequenas quantidades de álcool implicam sempre alterações do comportamento de cada um de nós, muito mais quando vamos a uma certa velocidade a conduzir um veículo motorizado, seja ele de que tipo for, seja bicicletas motorizadas, ou motos, ou automóveis, etc. Porque aquela unidade homem-máquina está extraordinariamente perturbada. É evidente que também temos que ver os pneus como é que estão, se a direção está alinhada, se a carga está toda metida para um lado e do outro lado não está, se o indivíduo tem alguma capacidade agravada, porque é o feriado, ele só tem a experiência, se calhar a maior parte em termos proporcionais de guiar ao domingo, são chamados domingueiros, que nós vemos que a pessoa que vai a passear ao domingo tem um comportamento automobilístico diferente do que tem o indivíduo ao meio da semana. Portanto, esses casos têm que ser revistos. Começar pelo princípio. Quantas pessoas há com desastres com 0,0? Quantas há com 0,1? Com 0,2? E assim sucessivamente, para estabelecer uma certa proporcionalidade. E depois o que é que aconteceu na realidade aos mortos, aos feridos, etc. Querer aumentar muito as penalizações parece-me um pouco surrealista. Se o indivíduo que agride outro à pancada e se o Código Penal estabelece e o põe tetraplégico numa cama e se o Código Penal entende, está lá escrito, 10 anos de cadeia, um indivíduo, por exemplo, no carjacking que rouba um automóvel, quanto é que deve levar? Não pode. Eu acho que roubar um automóvel não é tanto como pegar no seu semelhante e metê-lo tetraplégico toda a vida, 10, 20, 30, 40, os anos que vier. Não sei, que é 10, 9 meses de subir a penalidade. Quer dizer, isto tudo tem que ser visto racionalmente e não para colher diferentes políticos. De maneira nenhuma, não se pode lançar coisas para o ar. A ciência tem que filtrar todas estas ideias, os objetivos e as consequências. Aumentar a penalização do carjacking não é por aí que nós lá vamos, de maneira nenhuma. É outro assunto que dava, com certeza, pano para mangas. Obrigada pelos seus esclarecimentos, professor. Palavras cruzadas, chega assim ao fim, continuo na companhia da RNTV.